Agora, então, a gente vai falar com a professora Carla, estou bastante ansiosa em conhecê-la, e ela vai falar conosco repensando a atividade sexual a partir das mudanças corporais. Professora doutora Carla da Silva Santana Castro, terapeuta ocupacional. Seja bem-vinda, Olá, doutora. Obrigada. Fico muito contente em estar aqui e poder contribuir de alguma forma para essa discussão. Na verdade, assim, o que eu venho falar é um pouco das experiências que a gente vai tendo ao lidar, né, no nosso cotidiano de trabalho, quer no hospital, mesmo quer na faculdade, né, com condições que vão atravessando as nossas vidas e vão modificando as nossas formas de estar, né, estar no mundo e nos pensarmos como pessoas para além dos diagnósticos que recebemos, né. A gente sabe que tem muita energia envolvida no cuidado à saúde, em cumprir com todas as agendas e recomendações dadas pela equipe de saúde, dada pelos médicos, né? E quais as oportunidades que a gente tem para lidar com outras demandas, né? E aí a questão da sexualidade, ela aparece, né? Ela atravessa, na verdade ela não atravessa, ela é parte constituinte de nossa vida, né? De nossa força de vida, né? Mas assim, tem várias condições que eu vejo que os pacientes, né, acho que eu não vou usar aqui o termo paciente, né, mas que as pessoas, né, com condições que são algumas vezes incapacitantes, algumas vezes não, né, mas que alteram especialmente a atividade sexual. Então, assim, acho que um primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que eu não vou falar da sexualidade, né, de uma forma mais abrangente. Eu vou falar especialmente da questão da prática sexual. Claro que ela envolve as questões do afeto, elas envolvem a questão das nossas energias, das nossas relações, da forma como nos pensamos no mundo a partir de uma né, limitação ou não, né? Mas assim, a ideia de trazer hoje era a questão da atividade sexual propriamente dita, olhando um pouco das experiências que outros pacientes em outras condições, muitas vezes condições semelhantes à lesão medular, ou mesmo, né, a diferentes formas, né, de esclerose, ou doenças neuromotoras de uma forma geral, né, ou mesmo doenças como as colagenoses, entre outras, né? Então, assim, eu quero trazer alguns pontos que podem fazer ter, assim, algum sentido, né? Na condição que vocês, pacientes e também terapeutas, né, equipe de saúde que tem pacientes com essas condições, enfrentam. E, assim, acho que não só as condições que podem estar voltadas para as próprias questões, né, dos diagnósticos, mas também o próprio processo de envelhecimento, né, com sua outra carga também de condições mais crônicas e mesmo de processo, né, de envelhecimento. Então, assim, tem situações que eu trago que vão fazer sentido, né, e outras não. Né? Então, assim, a questão aqui é olhar e ver se de alguma forma a gente vai tirando algum aprendizado e pode olhar para as nossas próprias questões e também para as questões das outras pessoas que a gente convive, tá certo? Então, é um pouco essa ideia, né, de falar um pouco aí sobre as atividades sexuais e ver como é que isso cabe, isso encaixa na nossa vida com tantas mudanças que a gente vai tendo ao longo, né, dos nossos processos aí. E assim, e também a questão da gente olhar a partir né, do foco de um terapeuta ocupacional, né? Então, que a gente lida, né, com a questão do desempenho ocupacional, com as pessoas em função de suas vidas, né? E a ideia primordial da terapia ocupacional, a sua missão, é deixar as pessoas mais plenas, né, mais funcionais em sua vida, né, minimizar barreiras, procurar jeitos de facilitar a vida. Então é isso, eu estou olhando como uma TO, eu estou olhando como pessoas que lidam e vai aprendendo, né, com os pacientes, e é isso que eu vou trazer um pouco para vocês dessa experiência, tá certo? Eu vou projetar minha tela agora, para a gente começar aqui a nossa explanação. Acho que vocês já
Estão começando a ver e falta só a tela ficar mais ampla. Isso demora um pouquinho. Bem, deixa eu ver se ele já está... Pronto. Bem, o que eu pensei? Primeiro, trazer um pouco do olhar do terapeuta ocupacional para as condições que a gente tem enfrentado e vai encontrando. E acho que o primeiro convite, né, para abrir essa conversa é falar que a sexualidade ela faz parte da vida de qualquer ser humano, né? Seja pessoas com condições crônicas ou não, né? Então, assim, independente do diagnóstico, a gente está falando com pessoas, né? Com pessoas com suas energias de vida. E que a atividade sexual, né, ela é um importante aspecto do fazer humano, né? A atividade sexual, a prática sexual, ela é uma das atividades da vida diária, básicas da vida diária, né? Então ela está diretamente ligada à qualidade de vida de cada um. Né? E como uma atividade de vida diária, ele é um campo, né? O funcionamento sexual, ele pertence ao campo, né, de atuação do terapeuta ocupacional. Então, assim, é importante trazer isso, porque muitas vezes os pacientes que a gente lida, eles vêm trazendo questões, olha, a minha mão dói se eu faço um apoio assim, no colchão, porque eu tenho síndrome do túnel do carpo, ou eu não tenho força suficiente para ficar numa posição específica, né? Então, assim, algumas questões vão sendo trazidas, e aí a gente, como TO, a gente tem que ficar meio pensando, olha, essa posição aqui, ela exige muito equilíbrio, né? E essa pessoa que tem uma hemiplegia por conta de ter tido um AVC, ela não consegue ficar nessa posição. Ou não, essa pessoa tem uma contratura importante que não permite, tem dor, né, se você vai fazer um afastamento da perna, do membro inferior. Então ela vai ter dor e essa dor vai ficar concorrendo com toda essa atividade sexual. Então a gente, como TO, a gente vai ficar pensando um pouco nessas questões, como é que a gente ajuda, como é que a gente analisa a atividade de alguma forma, né? Então, bem, enfim, assim, acho que tem um pouco dessas questões para trazer, né? Primeiro, assim, pensando as pessoas com as quais a gente lida, né? Então, no nosso trabalho como TOs, a gente trabalha com pessoas com deficiência física, né? Por exemplo, amputados, pessoas que têm paraplegia, tetraplegia, pessoas que sofreram queimaduras, mulheres que foram mastectomizadas, pessoas que têm deficiência mental, têm diagnóstico né, de um atraso no desenvolvimento, pessoas que têm transtornos mentais, pessoas com doenças crônicas degenerativas, doenças incapacitantes, né, ou outras pessoas que têm uma redução de sua capacidade de desempenho e de inserção social. Então, para vocês terem ideia que os pacientes que a gente atende, eles transitam, né, nessas condições diferentes que a gente tem. E esses são aspectos muito prevalentes desses grupos diferentes de pacientes, pessoas com baixa autoestima, pessoas que questionam sua capacidade de sedução, de ser interessante, né? Pessoas que têm dificuldades de ajustar, né, se ajustar às mudanças de papéis ocupacionais. Por exemplo, você imagina um homem, quando ele recebe um diagnóstico, vou dar um exemplo de uma doença incapacitante como a esclerose lateral amiotrófica, né? Então, assim, tem posições, tem uma função motora que ele vai perdendo ao longo do tempo, e muitas vezes ele acaba fazendo uma transição de um papel de alguma pessoa que era uma provedora, que era um trabalhador, que era um marido e tal, para ser o paciente, o cuidado, né? Então, assim, mudar de papéis ocupacionais, isso pode causar uma alteração muito grande no desempenho das pessoas, né? A gente vê, por exemplo, casais com muita dificuldade de retomar as atividades sexuais depois que tiveram algum tipo de lesão, né? Especialmente as lesões pós-AVC, pós-TCE, pós, né, os traumas raquimedulares, né? Então, assim, a gente vê que assim, muitos casais demoram, né, a retomar, assim, claro, a gente tem toda uma energia voltada para a questão do cuidado, da reabilitação, mas assim, muita coisa fica
nesse caminho, né? Vai se perdendo ao longo do tempo e as energias vão sendo dissipadas, né? E também, assim, a gente, né, alguns aspectos como, por exemplo, pais preocupados com o comportamento sexual dos filhos, ou protegem demais, ou não sabem como lidar, por exemplo, com algumas questões que aparecem, né? Sem contar também com as limitações físicas, né, que podem fazer com que o paciente questione a sua capacidade de sentir prazer, né, assim, é muito comum isso nos quadros de pacientes com trauma raquimedulares, né, até porque, assim, tem uma alteração da sensação, né, da própria função erétil, né, dentre outros aspectos. Então, se eles questionam, né, se eles vão de fato sentir prazer, né, e também, assim, a pessoa com algumas condições crônicas, especialmente os incapacitantes, né, elas muitas vezes são tratadas pela equipe de saúde como um ser assexuado, né, como um ser que não tem desejo, não se sente interessante, não tem, assim, eu vejo muitos estudantes, né, assim, acho que alguns profissionais também, que eles pulam essa parte da anamnese, sabe, e é muito, assim, interessante, porque algumas vezes os estudantes vão preencher, né, fazer o levantamento do histórico do paciente, volta com aquelas fichas, essa parte da atividade sexual está vazia, né, eu falei, mas você não perguntou para aquela senhora se ela ainda tem, né, atividade sexual, se ela tem relação sexual? Ah, eu não tive coragem de perguntar. Ela tem 70 anos, né? E aí eu falei, mas pergunto, mas o que ela pode dizer? Fala assim, não, deixa eu pra lá. Não, eu tenho uma pessoa. Enfim, né, perguntar, porque faz parte, né? E aí você vê que a própria formação, ela precisa ainda encarar, assim, ela tem que ter naturalidade, claro que assim, é difícil também, né, mas assim, ela tem que ter mais naturalidade para encarar que a atividade sexual, ela é tão importante como tomar banho, né, você tem dificuldade para tomar banho, tem dificuldade para escovar os dentes, tem dificuldade para sair do vaso sanitário e voltar para a cadeira de rodas, entre outros, você tem que poder fazer essas perguntas, né, até porque você não pode pular essa parte da vida tão importante, né. Então, assim, essa negação da sexualidade, ela já está muito imbricada na nossa formação, né? Assim, e também na nossa relação, né, social, né? Então, assim, tem vários fatores que, que a gente elenca, tem muitos outros, né? Né, tem vários outros. Mas, assim, eu quis trazer alguns específicos que pode ser que um ou outro faça sentido para, né, para muitos de vocês aqui. Primeiro é a questão de qualidade de vida, né? O quão importante é a questão da prática sexual, da atividade sexual para a qualidade de vida, né? Para nos sentirmos como pessoas conectadas à vida, com a energia de vida, né? Essa energia eros, né? Essa energia que nos coloca para frente, né? Que nos coloca conectadas com aquilo que dá prazer, dá alegria, né? Enfim. Outro fator também é a questão da descrição de papéis, né? Os papéis que a gente tem ao longo da vida, que a gente, como na TO, a gente chama de papéis ocupacionais, eles vão se modificando, né? Então, assim, de repente alguém que era pleno, né, era alguém que desempenhava uma série de papéis, agora está numa condição mais passiva, está numa condição de ser cuidado, e alguém que era esposa, era o cônjuge, agora está na posição de cuidador, e assim, vários pacientes já falaram isso pra gente, assim, olha, eu não tenho vontade de transar, sabe, assim, eu não tenho tesão mais por ele, porque eu cuido dele, eu faço a higiene, eu dou o banho, e aí ainda tem que ter tesão, sim, é complicado isso, né? E aí a gente fica pensando, como é que a gente ajuda, né, esse casal, como é que a gente pode, por exemplo, que outras pessoas possam assumir esse papel do cuidado mais íntimo ali, da limpeza, da higiene, para que você mantenha minimamente, né, a separação, né, desses dois, para que eles possam se interessar pelo outro, né? E tem questões das atividades culturais, dos aspectos culturais também, né, e religiosos, né, que estão nesse entorno, né? Uma questão também é o controle do impulso, né, assim, em alguns casos específicos, especialmente de pacientes pós-lesão cerebral, como traumatismo craniano, né, que é difícil você controlar, né, esses impulsos, pelas dificuldades mesmo de julgar as situações,
né, de uma forma mais ampla, né. Outra questão também que aparece muito é a conservação de energia. Assim, muitos pacientes têm uma perda de energia, têm fadiga, e assim, ainda tem uma questão que eu quero trazer aqui para vocês, é que na nossa cultura, claro assim, gente, ó, também estou falando um pouco que tem a ver com aquilo que a gente vai aprendendo, né, que vai percebendo e que tem a ver com a gente mesmo, né. Mas assim, a gente tem uma cultura de ter relação sexual à noite, por exemplo, né, uma boa parte chega à noite, na hora de dormir, né, um esbarra no outro ali, né, só que assim, à noite é um dos horários que a gente está mais cansado, né, que a gente já vem, eu não sei se é questão de dormir melhor, né, enfim, mas assim, não é o momento em que a gente tem mais energia, né. Então, assim, no caso dos pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide, amanhã é terrível, né, amanhã tem dor, ou, por exemplo, pacientes que têm todo um esforço diário, né, ao longo do dia, que chega à noite estão muito cansados, né. Então, assim, conservar energia é extremamente importante, para pensar a questão da sexualidade, porque se você tem, uma perda de energia tão intensa, porque você faz muito esforço para fazer uma série de atividades do seu cotidiano, vai sobrar muito pouco, né, pouca energia para uma atividade sexual, né. E também acho que uma outra questão que muitos pacientes enfrentam é a fraqueza muscular, né, a fraqueza, que não vai te permitir também, às vezes, atividades mais longas, sustentação do seu próprio corpo, né, sustentação, por exemplo, do corpo da outra pessoa sobre o meu próprio corpo, que pesa e eu tenho que respirar, né. Então, assim, acho que são fatores que também vão estar estão influenciando, né, mas assim, é para pensar que tem muitos outros, né, que vão estar envolvidas aqui, né. E acho que uma outra questão também que eu queria pontuar é o senso de potência, sabe, assim, de masculinidade, feminilidade, que pode ser alterado quando a gente lida com essas questões de saúde e doença, né. Eu vejo muitas pessoas, especialmente as pessoas que têm diagnósticos, hã, visivelmente, né, incapacitantes, não digo diagnóstico, mas as condições visivelmente incapacitantes, como por exemplo uma pessoa que tem uma paraplegia, uma tetraplegia e ela está cadeirante, ela se questiona muito se ela é capaz de seduzir, se ela é capaz de interessar uma outra pessoa não deficiente, né. Então assim, essa potência, assim, será que eu consigo chegar numa relação até o final? Ou assim, eu consigo ser sedutora, eu consigo ser interessante, né. E assim, uma outra questão também, é um outro ponto, é de que pra tanto homens quanto mulheres, quanto mais eles dependem do seu parceiro, que não tem uma condição, né, de deficiência, por exemplo, pra realizar atividade sexual, isso vai diminuindo a vida sexual, né, da pessoa. Então essa dependência do outro, eh, ela é muito, importante, né, assim, ela tem uma influência muito grande, né. E acho que essa questão aí do banho já trouxe aqui para vocês, né. Então, assim, a gente como TO, a gente olha muito para esse investimento na recuperação da autoestima, né, da pessoa, né, e também pensar a redescoberta do seu novo corpo, né, assim como ele é interessante, como o seu corpo pode ser funcional se você souber algumas estratégias, né, que possam facilitar, né, a sua vida. E também acho que uma outra questão que a TO, não só estou falando da TO, mas também tem outros, profissionais no campo da saúde que trabalham com essa questão da sexualidade e que podem ser muito úteis para auxiliar, né, nesse processo. E assim, a questão é também novas formas de excitação e intimidade entre os parceiros, né. Eh, eu não sei se eu tenho tempo suficiente aqui para contar um caso de um paciente, que foi um paciente que a gente atendeu no centro de reabilitação. Ele teve 2 AVCs. No primeiro foi um acidente transitório e ele perdeu, né, algumas capacidades motoras, não teve problemas cognitivos não, mas ele voltou, ele ficou bem. Mas nesse trânsito, ele foi retirado da cama do casal para a cama, era assim, é uma família bem simples, com 3 pessoas, né, que moravam na mesma casa, poucos cômodos na casa, e só tinha um quarto, e nesse quarto dormia o casal e mais a filha, que tinha uns 12 anos. E aí, nesse primeiro AVC, ele perdeu a cama de casal e foi parar na cama de solteiro. E aí, ficou na cama de casal, a filha e a mãe e o marido lá.
Mas aí, assim, nessa história toda, passaram-se alguns meses, ele estava bem e tal, tal, tal. Depois ele teve um novo AVC. E aí ele teve uma lesão no córtex visual, ele ficou com deficiência visual. Bem, esse senhor tinha menos de, não tinha uns 60 anos, mais ou menos. Ele, assim, estava muito passivo, ele não tinha muitas habilidades para as atividades do dia a dia, ele ficava pedindo tudo, mulher, traz isso, traga não sei o que para mim, ficava sentando o tempo inteiro. Mas ele veio para a anamnese, né, para iniciar o processo de reabilitação, e a gente perguntou, e aí, como que é, né, a sua vida, o senhor ainda tem relação sexual com sua esposa? Ele falou, doutora, não dá certo não, porque a menina dorme na cama com ela e eu durmo na outra cama. Né? Então aí a gente falou assim, não, então a primeira missão do senhor é conseguir sua cama de volta, né? A cama de lá é da menina, a sua cama é junto com a sua esposa, né? E aí ele ficou nessa energia de buscar, tentar conseguir a cama dele de volta. Bem, enfim, ele conseguiu, chegou todo feliz, né? Nossa, já tô dormindo lá e tal, né? Ótimo. E aí, toda semana a gente perguntava, e aí, seu Zé, como é que é? O senhor já voltou a ter relação com ela? Ele falou, não dá, porque sempre tem a menina dorme no mesmo quarto. E aí, eu falei, não, então quando a menina for para a escola, né, vocês estão sozinhos, né? Quem sabe dá certo. Aí ele falou, não, mas aí quando eles estão sozinhos, quando eu estou sozinho com ela, chegam os netos dos filhos que estão casados, né? Então não dá certo também. Bem, olha, a gente teve que fazer uma estratégia, de assim, tem um outro avô, uma outra avó, que essa criança pode ficar lá, então 2 dias fica na sua casa, 2 dias fica na casa da outra avó, e vocês vão conseguir ficar sozinhos. E aí ele começou, fez, olha como ele estava super interessado em organizar isso e conseguir se relacionar com a esposa. Perpassava uma questão de ficar sozinho também. Bem, ele conseguiu ajeitar esses horários. E aí passava semanas e semanas, a gente perguntava, e aí, isso já conseguiu? E nada. Seu Zé, não tinha conseguido. E ele ficava trazendo ideias mirabolantes para tentar se aproximar dela, para seduzi-la. E era assim, era algo que foi custoso. Mas aí depois, um belo dia, seu Zé chega sorrindo, né? E aí, falei, e aí, o que aconteceu? Deu certo? Ele falou, olha, depois de todas as tentativas, eu cheguei para ele e falei, mulher, a doutora lá do HC falou que para eu ficar bom, você vai ter que relar comigo. E a partir disso, aí eu falei, nossa, seu Zé, ele falou, deu certo, ele falou, deu certo, mas aí depois eu tive que conversar com a esposa, falar assim, olha, a gente estava nesse processo, né, de tentar fazer ela que se sentisse mais potente, né, uma pessoa mais confiante, né, mas assim, isso não tem nada a ver com a visão que ele vai retomar, tá? Assim, é um papel dele, né, como homem, como esposo, né, que ele está retomando, mas isso não está ligado diretamente à visão dele, porque senão ela ia achar que ele ia ficar bom, né, depois disso. Então, assim, é questão de pensar novas formas de intimidade entre os parceiros, são coisas que a gente vai trabalhando o tempo todo, né, e orientá-los também, né, em relação à questão das tarefas diárias, né, então isso é extremamente importante. Bem, tem alguns fatores que são importantes, assim, que são questões que são diferentes para homens e mulheres, né? Então, assim, a questão da penetração, por exemplo, né, é algo que é importante para o homem, né? Então, eu acho que são fatores que incomodam muito quando são alterados, por exemplo, no caso de uma disfunção erétil, né, ou mesmo as dificuldades de ter posições que eles consigam, né, fazer a penetração num grau que eles desejam. Por exemplo, ter movimento, ter mobilidade, né, você ficar parado. Por exemplo, me lembro muito de um paciente que a gente tinha, que tinha esclerose lateral, e ele não tinha muita mobilidade, né? Assim, é difícil, você tem condições motoras que não te permitem mudar de posição, vira para lá, vira para cá. Então, assim, permitir uma mobilidade é uma das coisas que interessam para eles, né? Por exemplo, ter relações mais prolongadas ou não, né? Permitir mobilidade do próprio parceiro, né? A questão, né, do paciente poder, né, trazer a questão aí dos problemas de ereção, né, ou se a postura que ele consegue ficar, ela permite uma relação que ele consiga ser efetivo, né, com baixo grau de ereção, por exemplo, né, então para isso é importante conhecer aí as posições que possam facilitar, permitir acariciar e beijar seu parceiro, né, a questão da altura entre os parceiros é algo que também
são fatores que a gente tem que olhar, né? E a mulher tem essa coisa de poder ver, ela tem a questão, né, de poder ser acariciada, né? Uma coisa que detesta, que as mulheres detestam os homens que vão direto ao ponto, né? Essa objetividade é um negócio que as mulheres têm muita dificuldade, né? O contato corporal, o contato visual, são questões que são importantes aí para o feminino, né? E assim, tem muita, e assim, como eu já trouxe aqui, assim, tem muitas questões que a gente olha para pensar se é possível facilitar, né? No caso assim, da perda da mobilidade, das contraturas, ou a perda da sensação, a perda, por exemplo, os pacientes que têm uma condição de um tônus mais aumentado, né? E aí eles já têm as questões das contraturas que vêm por causa de uma hipertonia, por exemplo, a dor, né, a disfunção erétil, a baixa resistência, especialmente os pacientes que têm problemas respiratórios, né, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, então assim, é difícil a questão cardiorrespiratória de uma forma geral, né, a degeneração articular, especialmente nos pacientes de artrite, entre outros, né, a questão do tônus muito baixo, né, também são dificuldades que a gente vai lidando. E aí, assim, tem algumas estratégias que a gente, como TO, a gente acaba tentando procurar, e também a gente vai conhecendo porque são soluções que outros pacientes já deram conta, né? E aí a gente vai fazendo a informação circular, né? Então, assim, no caso de condições de hipertonia, por exemplo, o alongamento e o balanceio, eles são extremamente importantes para quebrar esses quadros de espasticidade, né? Então, assim, as massagens, na verdade eu trouxe essas imagens aqui, mas elas não têm nada a ver não, né? Porque, na verdade, a gente está falando de alongar mesmo, né? Se a gente tem né, um hemicorpo espástico, a gente tem só membro inferior espástico, então, assim, é importante fazer os alongamentos para que a gente não tenha dor, né? E não tenha uma estabilidade maior que aumente a espasticidade. Bem, no caso da hipotonia, assim, o baixo tônus, ele é uma preocupação, porque a maior parte desses pacientes, eles precisam de apoios, almofadas, que deem resistência para as articulações, porque senão elas são estressadas, né? As articulações, elas conseguem um grau de mobilidade que pode ser mais difícil para os pacientes, eles possam ter dor, né? Ou ter lesões ligamentares por conta do estresse da articulação, né? Então, assim, toalhas, travesseiros, né? Eu trouxe aqui alguns, assim, alguns cunhas, né, e almofadas que possam ajudar, né, e depois se vocês tiverem interesse, tem um vídeo, eu não trouxe o vídeo aqui para essa aula, mas é de uma cadeira que foi desenvolvida por é uma cadeira que chama Intimate Rider, que ajuda, ela faz um balanceio, assim, ela tira, a cadeira se movimenta, e aí ela ajuda pacientes paraplégicos e tetraplégicos, no caso desse paciente aqui, ele é um tetraplégico baixo, torno de T8, mais ou menos, né? E aí ele, para fazer o movimento de penetração, porque é muito difícil fazer esse movimento com o corpo, e essa cadeira ela faz esse movimento, né? Então essa figura é um pouco ilustrativa em relação a isso. No caso dos pacientes que têm baixa resistência, baixa resistência muscular, né? E aí eu incluo também força, capacidade de resistência de uma forma geral, e também a resistência respiratória. Assim, a gente fala que precisa de simplificar o trabalho da atividade sexual. Não dá para pensar em posições muito mirabolantes, né? Depois de uma certa idade ninguém pensa mesmo, mas assim, eu trouxe uma figura provocativa aqui, porque primeiro que se você ficar na posição, você vai cair daqui a segundos, né? Ou se você chegar a ficar lá. Né? Mas assim, pensar em horários que se tem mais energia para esse trabalho sexual, talvez pensar, será que à noite a gente tem mais energia? Não sei, às vezes de manhã tem mais energia, ou se eu vou ter, né, se eu estou pensando aqui, né, de ter alguma atividade sexual em um determinado momento, não vou encarar uma faxina antes disso, né? Então, e pensar em posições que consomem menos energia, né? Assim, tem várias, existem várias. Quem tem perda de mobilidade e contraturas, a gente também tem que pensar também que as posições são importantes pensar, posições que vão permitir, né, tanto a penetração quanto né, outras tarefas, né, que a gente tem, outros movimentos, sem exigir grandes graus de amplitude articular, por exemplo, né? Então é importante assim fazer uma análise das atividades, né, tipo, para você falar assim, olha,
sei lá, em pé não dá certo, né? Ou não dá certo nessa posição fazendo os 4 apoios, porque vai doer aqui, eu vou cair ali, minha mão não faz todo esse movimento, né, de extensão, enfim, pensar um pouco aí nessas questões, né? E no caso da degeneração articular, a gente pensa muito no dano, né, das articulações. Então, assim, primeiro, eu acho que uma das coisas, assim, eu trouxe essa foto aqui mesmo para provocar, é que é complicado você ter o corpo de uma outra pessoa sobre o teu corpo. As pessoas podem ser diferentes de tamanho e de peso. Então, assim, você ter peso, você conseguir respirar, expandir seu tórax, assim, ou ficar em posições que você vai ter que se manter segurando todo o teu próprio peso nas mãos, isso vai causar determinados estresses aí e danos articulares. Então, são coisas que a gente tem que olhar também, né? E acho que uma questão é a dor também, né? Não só pensando na questão da dor, a penetração, mas assim, a gente sabe que a dor reduz o prazer nas atividades sexuais, né? E tem esse, no caso dos pacientes com artrite, ou mesmo com outras condições, fibromialgia, entre outros, eles têm dores mais intensas em determinadas horas do dia, né? Então, você tem que pensar a dor na própria prática sexual e a dor que a gente convive e que atrapalha, muitas vezes nos afastam, né, dessa atividade sexual. Então, assim, a questão de pensar, por exemplo, que não sei se sempre tem que ter penetração, se sempre tem que ter determinado isso ou aquilo, né? Então, tem muitas estratégias, né? A estratégia como a masturbação, né? Entre outras, né? O uso sei lá, aparelhos, qualquer coisa assim. E no caso da perda de sensação, isso é uma das preocupações que a gente tem, especialmente com as pessoas com lesão medular, por exemplo, né? Que você pode ter penetração, mas você não sente se está sendo penetrado ou se está sendo machucada a pele, por exemplo, né? Então, assim, essa falta de sensação erógena é uma das coisas que podem prejudicar. Ou mesmo a questão da falta de lubrificação, ela causa abrasão da pele, aí machuca, né? Então, isso é uma das coisas que complica, né? Então, assim, ela deve procurar posições que vão diminuir o colapso cutâneo. E aí eu quero mostrar depois essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês. É um livro que existe só de posições que ela foi desenvolvida especialmente para pessoas que são usuárias de cadeira de roda, que chama Sila Sutra. É um tipo de Kama Sutra para cadeira de rodas, para pessoas que usam cadeira de rodas. E aí tem posições que vão ser mais protetoras, né? Então, é uma sugestão aqui que eu vou mostrar para vocês. E no caso assim, da disfunção erétil, eu acho que assim, isso é um dos pontos que atinge ambos, né? Tanto a mulher quanto o homem, pensando, né, que isso são questões fatores importantes aí na relação, né? E que você tem que ser encorajado a explorar mais o corpo, buscar maneiras de produzir, né, essa ereção reflexogênica, se for possível, né, e utilização mesmo, né, da masturbação, do sexo oral, o digital, uso de vibradores, assim, e vale muito a pena, né, uma consulta para um médico especializado para entender a causa e aí buscar estratégias, né, tá? Isso é extremamente importante. Bem, eu trago aqui algumas sugestões de literatura que, para quem tem interesse, né, a Revolução Sexual sobre Cadeiras de Rodas, né, e também alguns livros. A gente tem muito pouca literatura nacional. A gente carece, né, de estudos que pensem nas pessoas em suas condições e pensem em estratégias, né, para ajudar, né, e que a gente vê a experiência né, das pessoas, dos pacientes, para poder fazer a informação circular e facilitar a vida das pessoas, né. Então, acho que a gente carece e precisa trabalhar muito nesse tema, né. E aí, essa é a Sila Sutra, esse livro, que chama Sexualidade Ativa, e ele tem uma série de posições que ficam mais estáveis, a pessoa que tem perda de mobilidade, de equilíbrio e tal. Então é bem interessante, tem até assim, tem alguns vídeos na internet muito interessantes que eu tenho um que o casal acho que é o homem, ele tem tetraplegia, e ele vai explicando, ele fala assim, olha, tem posição, assim, a gente tem a missão sempre de começar a relação, só que tem coisa que a gente não vai fazer, e assim, a pessoa que vai ter que mudar de posição, porque eu não consigo mudar de posição.
Então, ó, aí ele fala, essa cunha pode ajudar a apoiar aqui atrás. Ó, se você ficar com a perna assim ou ficar assado, isso não vai machucar muito seu joelho. Ele vai dando umas sugestões tão interessantes que eu acho que todo mundo tinha que aprender. Com problema, algum problema ou sem problema, mas seriam interessantes para a gente aprender. Bem, a questão é assim, né, eu estou finalizando já a minha fala, mas assim, meu convite é a gente pensar na vida, né, pensar em cada um de nós, né, como pessoas e entendendo quais são as nossas necessidades como pessoas, como sujeitos, né, pensar que tem uma pessoa para trás desse diagnóstico, né, com todas as suas necessidades, né? E que as condições de saúde que a gente convive, ela é só uma parte. Ela não pode se tornar o todo, né? Até porque você é muito maior do que isso, embora, né? Só cada um sabe, né? A delícia de ser o que é, né? Mas a ideia é isso, é resgatar a vida que há, né? E tentar, ao longo do tempo, poder viver, né? De uma forma que seja boa, que seja possível. Tá certo? Eu agradeço muito aí a oportunidade de estar falando aqui nesse grupo. Espero ter contribuído de alguma forma, né? E aí me coloco à disposição, meu e-mail está aqui embaixo. Tá certo? Eu agradeço muito. Obrigada. Desculpa, eu estava sem som. Então, professora, muito obrigada, porque em pleno século XXI, num encontro com pessoas adultas, eu sei que esse assunto ainda é difícil, né? Geralmente a sexualidade do paciente ou do familiar fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e a gente sabe que não deve, porque a doença não deve ser a protagonista na história do paciente, o paciente deve ser o protagonista, e ela não pode tomar as rédeas. Nós sabemos também que num paciente de dor crônica, não sou médica, mas eu já participei de tantos encontros, a infelicidade traz mais dores, né? A infelicidade, a baixa autoestima, vem lá uma depressão, enfim, isso compromete tudo. E nós também, nosso país é um país que não conhece os terapeutas ocupacionais. Não sabem para que. Pode até ativar seu microfone, nós não tivemos aqui perguntas. Não, a terapeuta ocupacional é algo que a gente acha que é só para criança, com problema, né? Com problema, e não sabe o quanto que é importante essa profissão para todos nós. E eu queria também pedir para as pessoas que queiram fazer perguntas, eu sei que é um assunto íntimo, que façam direto por e-mail, se tiver algum Sim, problema, sim. né? Então vamos colocar aqui, Carla. Eu posso escrever aqui direto. Isso, para todo mundo. Carla.santana, fmrp.usp.br. E se Exato. alguém tiver interessado, eu posso mandar aula. E, inclusive, assim, eu tirei, porque essa é uma aula que a gente desenvolve aqui na graduação, né? E a gente fala, realmente é um tema tabu, né? E eu não sei quanto incomoda as pessoas. Por exemplo, quando você fala assim, tem posições que consomem menos energia, põe as posições lá para a gente saber, né? Ou a gente pode usar tais auxílios, né? Que são estimuladores e tal. Põe os estimuladores para a gente ver. Na verdade, eu limpei, tirei tudo isso, falei, vou deixar só alguns pontos aqui, né? Eu não sei, porque também não dá tempo para muita coisa, né? Assim, o tempo é curto para você trabalhar com questões que são muito amplas, né? E Sim. específicas ao mesmo tempo, né? E que dá Mas uma assim, longa acho que discussão. quem quiser eu posso mandar um material um pouco mais ampliado, se vocês quiserem. Tá bom? Então, pode ser o familiar, pode ser o próprio paciente, quem quiser pode fazer a pergunta para a professora Carla. Tá? Professora, muito Ok. obrigada por sua participação e Obrigada. um excelente final de domingo e semana para você. Obrigada, igualmente a todos vocês. Obrigada, Ó, Liana. a Obrigada, Liana Roseli. veio uma pergunta. Professora, como trabalhar a sexualidade para quem tem, além da dificuldade física, também a cardíaca? É,
E isso é uma questão importante, porque, no fundo, assim, você tem, claro, né, você aumenta muito o batimento cardíaco, né? Você tem, né? Então, assim, acho que fazer uma... Poder, assim, tudo na terapia ocupacional, ela perpassa uma análise da atividade. Você poder analisar e ver, olha, o quanto você chega de frequência cardíaca, o quanto você estressa, ou o quanto, assim, como você pode, por exemplo, reduzir sua atividade por um tempo menor, né? A gente até faz uma brincadeira assim, ó, aquele sexo tântrico que demora uns X horas não pode ser. Você tem que diminuir o seu tempo, né, de atividade para poder ir se acostumando, né, com todo o seu trabalho de esforço físico, dentre outros, né? Isso é muito importante, especialmente para os pacientes pós-infarto e outras condições, né? Então, assim, a simplificação da atividade, não do ponto de vista da complexidade, do ponto de vista de tempo e de esforço físico, né? É importante cuidar, né? Até que a pessoa se sinta melhor e não se sinta tão, às vezes, dispneico, fatigado, né? Ao final de uma relação, né? Isso é muito comum também, por exemplo, para as pessoas que convivem com a DPLC ou com a asma, por exemplo, né? Que você tem um esforço respiratório muito grande, né? Então, assim, tudo perpassa essa questão mais cardiovascular mesmo. É a questão que você comentou de conservação de energia e de estar em comunhão com o médico, né? Procurar o cardio, Sim. procurar um TO, procurar um fisioterapeuta, mas procurar voltar à vida. Sim. Né? Sim. As coisas Exatamente. Que te faz feliz, porque a gente não está falando só de sexualidade, mas de andar de bicicleta, de poder ir num lugar que você gosta, de poder fazer um esporte um pouco menos agressivo para o corpo, enfim. Olha, mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui sobre a questão da prótese peniana. Isso precisa ser muito bem avaliado pelo médico, especialmente o urologista, porque assim, tem algumas soluções, por exemplo, tem pacientes que respondem bem à estimulação, né? A estimulação, por exemplo, de vibração, e ele consegue, ou por exemplo, o uso de... Esqueci agora o nome, fugiu da minha cabeça. De bombas de vácuo, bombas de ar, e também a prótese, né? Assim, a prótese ela permite uma ereção média, ela não fica o tempo inteiro erétil, mas também não fica, ela fica média, se acomoda bem. Então, assim, a questão da prótese, dependendo, né? Ou mesmo o uso de medicação, primeiro tem que entender o que acontece. Né? Então, assim, saber as causas são importantes. E aí depois pensar em soluções possíveis, né? Uma cirurgia para uma prótese, ou mesmo hoje se encontra determinados auxílios que ficam ao redor do pênis que deixam ele mais sustentado, sabe? Assim, auxílios externos que deixam o corpo, né, do membro um pouco mais duros, e aí isso pode ajudar, né? E assim, eu vejo que a questão da própria circulação, né, é muito comum, que faz sentido com aquela bombinha, ou mesmo com... acho que com a bomba, de uma forma geral, eu vejo que tem pacientes não, pessoas que usam uma coisa chamada um anel, que coloca e ele segura o sangue no corpo cavernoso e ele mantém a ereção, mas esse negócio também é meio complicado, porque pode machucar. Né? Assim, tem muitas histórias de quem trabalha na emergência, de pacientes chegando, né, depois não conseguir tirar quando você prende, né, um grande quantidade de volume de sangue no pênis. Mas assim, eu acho que vale muito a pena fazer uma boa consulta e pensar em estratégias, sabe? E pensar, ó, qual é a causa, quais são as estratégias possíveis, né? Tem mais uma pergunta? Se me ocorre que, além de diminuir o tempo, poderia buscar posturas onde a pessoa que padece da patologia cardíaca fique na figura passiva. Então, tem posições, eu posso mandar se vocês quiserem, assim, já tem algumas posições sugeridas, por exemplo, se você tem problemas com equilíbrio, faz de conta, talvez você ficar por cima, você vai ter que ter gasto energético de apoiar o corpo e fazer um movimento, certo? Se você fica deitado, você já não tem esse gasto energético da sustentação do corpo, por exemplo. Por exemplo, tem posturas de lado que elas vão permitir melhor uma sustentação para quem tem problema de equilíbrio. Então, assim, tem posições
que vão gastar menos energia e vão exigir menos do seu corpo, não só de energia, mas também vão te exigir menos equilíbrio e força muscular de manutenção da postura. Então, assim, existem algumas posições que podem ser sugeridas, né? E assim, tem pacientes que, por exemplo, têm alguns estomas ou usam a sonda. Então, assim, que tal, por exemplo, se você tem um estômago, uma bolsinha, se você está com determinada posição, aquilo vai pressionar ou vai friccionar a pele, né? Ou mesmo fazer soltar, né? Sei lá, se for possível. Então, assim, tem posições que a gente sugere. Eu posso mandar depois para vocês um pouco de material que a gente dá nas aulas dessas posições, né, que elas podem ser usadas. Hemiplégicos podem usar essas posições aqui que são mais interessantes. Quem tem dificuldade de ficar na postura de pé, essas aqui com apoio no pé, isso vai ajudando. É que eu não quis trazer aqui porque eu não sabia se era de interesse, né? Até porque a gente está falando de um quadro amplo, né, de condições dos pacientes, né? Nem tudo se encaixa para os interesses. Mas assim, eu posso mandar depois, só mandar um e-mail que eu mando. Tá bom? Eu participei de um encontro de fibrose pulmonar idiopática, onde os pacientes não têm condições de respirar, alguns fazem uso de oxigênio, e nesse encontro foi falado sobre sexualidade do paciente, eles ficaram super felizes com a palestra, e eu lembro que o fisioterapeuta comentou sobre a fisioterapia respiratória, sobre aprender a respirar melhor, porque a gente não sabe, foi nesse encontro, inclusive, que eu descobri que eu não sabia respirar, que eu respirava rápido demais, e que isso colaborava para que eu tivesse um estresse maior em atividades físicas. Sim. Então, aprender a respirar talvez seja uma coisa simples a ser feita para poder controlar nessa hora. E também claro. E você imagina agora você respirar com alguém deitado sobre o seu corpo. Você não conseguir fazer a expansão, né, do seu tórax que te permita, né, respirar melhor. E até o medo, né, de ter uma crise, né? Até o exatamente. medo de ter uma crise já faz com que você respire um pouco mais rápido e tenha a crise. E tem a crise, exatamente. Você chega num grau de estresse, né, importante. Então, assim, realmente, os exercícios são muito importantes, respiratórios, exercícios de uma forma mais ampla, eles são extremamente importantes, né? E essas estratégias, né? A gente, como TO, a gente pensa muito na questão das estratégias para dar tudo certo, sabe? Estratégias que possam te prevenir, que possam te proteger, né, de algumas situações, e também para que haja eficiência no que você está fazendo, porque se dá errado, você não tenta de novo, você vai, lembra o estresse que foi, eu tive dor, eu tive isso, não sei o que, aí você também já se afasta com disso. O parceiro. Toda transparência com o parceiro é importante, porque senão não vai dar certo mesmo. Agora sim, esses recursos físicos e o atendimento se encontram nas redes públicas? Olha, eu não sei dizer. Eu sei aqui, por exemplo, no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão, a gente tem um ambulatório de sexualidade, né? E assim, e tem profissionais com essas habilidades nas orientações, em compreender diferentes demandas dos pacientes, por exemplo, no ambulatório de lesão medular tem, no ambulatório, especialmente os profissionais da área da TO eu nem digo aqui, mas da psicologia, mesmo da fisioterapia, da TO também, dependendo, né, claro, mas, assim, a gente carece de uma ampliação do conhecimento, né, para os diferentes profissionais e também para os pacientes. Né, a gente precisa ampliar, a gente precisa falar disso, né? Porque é falar de vida, né? Falar da vida da gente, né? Então, de uma qualidade de vida. Sim, é o que a doutora Glória falou. Você tem essa doença, aquela resignação disfarçada. Eu não vou morrer, assim, morrer para mim. Eu vou entender. Agora vai ter que ser diferente. Eu vou ter que ter um recomeço, viver a minha vida de um jeito diferente. Uma coisa, exatamente. Se eu procurar meu cardio ou meu neuro e falar, doutor, eu tô com esse problema, eu gostaria muito que o senhor me encaminhasse para uma TO. Eu consigo isso na rede pública? Sim, você consegue. Agora, assim, o que pode acontecer é você não encontrar profissionais que trabalham com essas demandas específicas, né? Porque aí, assim, por exemplo, eu vou olhar para Ribeirão Preto, tem poucas TOs na rede pública, fora dos hospitais,
né? No caso do hospital universitário aqui, do hospital das clínicas, é um hospital geral grande e tal. Mas assim, são profissionais que estão sempre à busca da informação e elas vão conseguir as orientações com quem tem a informação, né? Então, assim, você consegue isso. Claro que você pode encontrar pessoas com bastante conhecimento na área e pessoas com muito pouco. Mas assim, a informação vai rodar, né? Vamos tentando, Então, né? vamos tentando. Porque às vezes o conhecimento não está no TO, mas pode estar no fisioterapeuta, pode estar no psicólogo, né? A ideia é conseguir que alguém possa orientá-lo e ajudá-lo, né, nessa questão, que não pode ficar, assim, ficar sem informação, né? Então, A por isso que eu gente acho já que deu o as caminho. redes, as associações, elas são importantes em promover esses debates e trazerem pessoas que possam minimamente abrir o debate, iniciar a reflexão, né? Agora, sim, a gente carece muito de conhecimento técnico, né? Muitas Sim. vezes você aprende muito, claro, um com o outro e conhecendo as soluções que já foram, né, feitas, conseguidas por grupos, pessoas, do que muitas vezes até dentro, né, de espaços em que essa demanda ela é negada, né? Ela não Sim. é, não vou dizer que ela é negada, mas assim, passa despercebida para muitos. A doutora Glória já voltou, até queria que ela voltasse com o vídeo e com o áudio, porque eu faço a pergunta com as duas. A gente estava falando há pouco sobre... Doutora Glória voltou? Eu vi que ela tinha voltado. Aqui, doutora Glória. Não, eu voltei aqui, só que não estou mais no meu habitat, estou já aqui no plantão, mas à disposição. A professora Carla foi maravilhosa, falando sobre a sexualidade, e Eu ouvi, dali eu surgem... ouvi, Ah, viu que lindo. E viu a eu hora que eu ouvi no falei... trânsito, maravilhoso, com certeza. Obrigada. Eu comentei sobre a dor crônica, né? Sobre eu nem sei se eu vou falar certo, mas a dor psicossomática, porque a gente tem dor, a dor crônica, é óbvio, mas ela pode ser piorada pelo nosso quadro clínico depressivo, triste, autoestima baixa, por de repente eu ser a esposa de alguém doente e ser cuidadora. Não estou feliz no meu casamento, mas eu não tenho coragem de falar, mas eu também vou causar um constrangimento na relação, ou ele mesmo que está constrangido. Então, é necessário que haja essa transparência entre o casal, mas que também haja uma procura, porque a questão da sexualidade, as pessoas ainda têm um tabu, ainda têm um medo de falar, e não sabem que, estando bem com o seu parceiro sexualmente completo, pode também diminuir um pouco as crises de dor, de ansiedade, porque você vai estar completo num lado da sua vida. E aí, não pensa só no seu parceiro, né? Pensa em você consigo mesma também. Porque muitas vezes a questão de não iniciar uma atividade sexual, ela é muito protetiva também, né? De fugir um pouco dessa intimidade, muitas vezes ela pode virar até uma desculpa, né? A dor pode ser uma desculpa, ela pode te afastar por N outras situações, né? Então, acho que vale a pena muito conseguir refletir sobre isso, entender né, o que acontece de fato, né? E assim, tem uma coisa também que eu sempre falo, assim, arrisca, sabe assim, experimenta. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, eu não estou muito querendo, hoje eu estou cansada, estou preocupada, estou aborrecida e tal, estou com dor, qualquer outra situação. Mas aí depois você fala assim, nossa, ainda bem que deu certo, que eu continuei, que eu insisti, né? Então é legal, assim, experimenta, se coloca diante da situação, sabe? E vê como é que você reage, como é que você lida, né? Então, isso é importante. Sim, a doutora Glória está falando que caiu a conexão, mas ela já está voltando. Ah, E também lembrar que o cuidador precisa estar bem, né? O cuidador Não, não gente, pode estar desculpe, mas o que doente. que acontece? Desculpe, aqui nesse hospital que vocês viram, a conexão é muito ruim.
A gente estava falando como que a dor pode piorar o quadro, vou a tentar depressão. mudar de lugar. Eu vou... Tá me ouvindo? Roseli, vou tentar mudar de lugar aqui, Claro. porque aqui no... Não, é que aqui no hospital é que é muito ruim a conexão. Vou tentar mudar de lugar, tá? Só um pouquinho. Mas é isso. Se mais alguém tiver perguntas, por favor, aproveitem, usem e abusem, né, professora? Pronto, acho que aqui melhorou. Não sei se vocês estão me vendo. Sim. Tá? Desculpem, mas é que aqui realmente aqui aquele hospital que vocês viram, a conexão é assim muito ruim. Mas a gente fica andando feito um doido aqui para procurar todo um lugar que a gente fale bem. Mas pronto, aqui eu acho que aqui fixa. Você ouviu minha pergunta, querida? Não, querida, não ouvi. Desculpe, não ouvi. Eu estava comentando como que esse quadro... A sexualidade é um tabu, pouca gente fala sobre isso, mas quando a vida entre os cônjuges está ruim, ou que a esposa virou mãe, ou que ele virou pai, né, do paciente, ou que o próprio paciente usa a própria dor para ter que fugir de medo de dar alguma coisa errada, isso tudo pode trazer uma depressão, e a depressão com certeza piora a dor crônica. Né? Eu tô falando, isso é realmente uma verdade? Piora a dor crônica? É uma verdade. É só a gente não ficar com a impressão que isso acaba gerando mais ansiedade, assim, então eu que provoquei, eu é que tenho que resolver. Porque isso independe do nosso desejo, né? Então, assim como pode ser um start ou até um agravamento quando a doença já está instalada, porque todo o quadro de depressão, ela mexe com um circuito todo de todas as substâncias cerebrais e tudo, então pode desencadear ou pode até agravar um quadro já estabelecido. Agora, por que eu tenho muito esse cuidado? E acho que a Carla também deve acompanhar isso. Às vezes a pessoa diz assim, mas olha só, o seu psicológico que está criando isso, faz isso, se distrai. Isso é muito danoso, porque a pessoa não consegue, e até porque não é de propósito, né? Mas fica com aquele peso de que está se prejudicando, agravando, ou que não é ela que quer sair da história. Então, tem que ter muito cuidado. Então, Roseli, assim, realmente, a parte de qualquer quadro depressivo, porque ela mexe nesse circuito autoimune por questões que não vou me alongar aqui, mas por todo um circuito que mexe na questão das substâncias, inclusive os próprios quadros inflamatórios eventualmente estão associados a isso também. Isso é verdade e isso tem que ser cuidado. O meu único ponto é a pessoa não achar que ela está criando e ela tem a obrigação, então, de sair daquele quadro sem nenhuma ajuda, porque se ela cria, ela pode resolver. Então, isso é ao contrário, é um fator de estresse absoluto, aí piora, né? Aí é um efeito dominó, porque a pessoa não consegue, e ainda agrava a situação de angústia, e aí sim, e às vezes quadros assim, que são de angústias, que se mesclam com uma coisa de tristeza, acabam numa depressão realmente. Sim. E aí a gente tem que entrar com um arsenal até medicamentoso. Mas é verdade, os quadros depressivos, eles são, vamos dizer assim, eles propiciam ou um agravamento da dor ou de qualquer quadro já estabelecido, ou então eles startam um quadro que estava ali, assim, silencioso, né? Sim, a gente estava falando sobre isso, doutora, porque tanto o paciente quanto o cuidador precisa procurar ajuda quando acha que está precisando. Ele tem essa liberdade de procurar uma TO, por exemplo, que nem todo mundo sabe que o TO está disponível. Procurar um psiquiatra, procurar
um fisioterapeuta, mas que hoje a gente está dando aqui N possibilidades de procura de ajuda, que ele não está sozinho e nem está no fundo do poço. Ele pode hoje ter várias ajudas para que melhore sua vida e ele se sinta feliz. A gente até usou a resignação. Ele vai ter essa doença para o resto da vida. Vai. Uhum. Não tem como mudar isso. Hoje não. Talvez futuramente. Então, eu preciso me adaptar à nova realidade e procurar ajuda para que a minha vida possa ser completa desse novo jeito. Era sobre isso. Eu acho isso importante até por dois aspectos que eu abordei, que era, primeiro, a importância do trabalho multidisciplinar, né? Carla pode constatar isso junto comigo, né? Assim, ser parceira nesse olhar, porque exatamente a pessoa não sabe. A pessoa chega ali, ela vai direcionada para um médico, em tese, especialista, e é aquele médico. Essa pluralidade de oportunidades e de setores que podem contribuir para a qualidade de vida, como a Carla estava falando, né? Isso só com, claro, um médico, obviamente, aberto a isso, né? Mas, paralelo a isso, com a oferta para esse paciente de todas as possibilidades que vão ajudá-lo a ter uma plenitude de vida e não cair no que eu tinha falado de ser um doente crônico, né? E sim ter uma doença crônica com limitações, mas que na amplitude da dimensão da vida ele pode ser pleno, respeitadas essas condições, né? E até, assim, eu apontaria também, complementando, né, o que Glória e Roseli trouxeram, que é, assim, é uma questão de preconceito, muitas vezes, muito intenso, sobre por que você, tendo tantos problemas, está preocupado com isso ou com aquilo, né? Então, assim, a gente lida com uma representação social, né, muito deletéria, em relação à pessoa que tem alguma condição crônica ou que lida, né, com alguma limitação do ponto de vista motor, cognitivo, qualquer que seja, né? Então, assim, lidar aí de carregar esse fardo, né, de romper aí, né, todas as questões sociais e culturais que estão nesse entorno, isso já é bastante difícil, né? Então, assim, além de todas as outras dificuldades, lidar, né, de colocar esse assunto na agenda de todo mundo, né? Convidar as pessoas a pensar sobre a vida e sobre como que a gente melhora nossas funções de vida em todas as suas dimensões, né? Então, isso é importante, Carla, criar esses espaços, né? Eu achei muito interessante, assim, porque, claro, né, em campos diversos, e achei muito interessante quando você colocou a história dos alunos, realmente, assim, são dois aspectos. A parte de depressão, suicídio, ninguém aborda, né, e a parte da sexualidade também ninguém aborda. Agora, a minha área ainda fica mais restrita por dois fatores. Primeiro, eu até brinco já, assim, quando tem um encaminhamento lá do hospital, com os pacientes da Márcia, do grupo da colágena, da amiloidose, não, porque já é linha direta, não tem problema. Mas quando vem um encaminhamento de outro colega, no que entra na sala, que não fala nada, eu já pergunto assim, não sabe nem porque está aqui, né? Não é maluco, né? Porque, eu vi porque meu médico mandou, mas eu não sou maluco. Então, assim, eu já antecipo para quebrar um pouco, porque na minha área ainda fica esse peso. Sim, Não é possível, que isso, além de coisa de maluco, mesmo que você não entre com nenhuma medicação, com nada, mas a representação social de ir ao psiquiatra é catastrófico, até porque isso tem um peso muito familiar, e se a gente não quebra isso e carimba um diagnóstico na testa, seja ele qual for, né? Porque qual é o meu diagnóstico? Não dou, porque se você carimba, você nunca mais se livra. Aí, qualquer coisa na família, todo mundo acorda de mau humor, todo mundo está chateado um dia, ele é maluco, tá vendo? Está no psiquiatra. Então, isso, a minha área, a gente tem que ter muita... Mas o que tem a ver? Eu tenho amiloidose, o que eu venho fazer aqui?
Pois é, vamos conversar sobre isso, né? Porque, mas eu não sou maluco, não, e não é mesmo, né? Então, é muito delicado isso, algumas esferas de que a gente pode proporcionar algum alívio ficam, às vezes, muito trancadas por isso. Doutora Glória, o lado psicológico fica afetado se o lado sexual sofre por conta das sequelas ou distúrbios? Fale sobre isso, por favor. Sim, sim, claro. Assim, até, vamos dizer assim, o nome dessa esfera na área psíquica é afetivo sexual, né? Quando a gente fala sobre a questão dos afetos e na relação de homem e mulher, ou homoafetivo, ou qualquer tipo de relação amorosa, né? A gente fala de uma relação afetivo-sexual. Isso faz parte, é porque a nossa sociedade é absolutamente estruturada numa coisa preconceituosa em relação a isso. Sexo é vida, né? Sexo faz parte da relação, assim como você abraça, assim como você cria um clima, assim como você vai jantar fora, você tem a relação sexual com seu parceiro de uma maneira prazerosa, relaxante. Então, quando isso está comprometido, seja por questões psíquicas, seja por complicações na própria relação, seja por doença, certamente isso fica. E de ambos os lados, né? Porque normalmente, eu não sei se eu perdi uma parte, porque quando eu cheguei aqui, eu perdi um pedacinho da parte da Carla, não sei se ela falou, mas, por exemplo, as pessoas às vezes fazem muita distinção entre a mulher e o homem, porque o homem perdeu a potência, mas a mulher também, que não tem o prazer, que não se entrega, isso também é muito complicado. Então, a questão do casal, a questão do casal tem que ser resolvida no casal, né? Claro que pode pedir ajuda do profissional, a gente está aqui para orientar, para acolher, mas o casal é que tem que, por exemplo, a Carla vai mandar um monte de material. O casal vai escolher qual é a posição, a postura, o tempo que realmente fica confortável para eles. Então, é a transparência do casal, né? A transparência do casal. E assim, exatamente. E o que for escolhido, mas é que fica muito peso, né? O homem que não consegue, tudo isso que fica, esse peso em cima dos homens é muito complicado, né? Então, isso vai criando um desgaste psíquico muito intenso, Raceli. Isso com certeza afeta diretamente. Tanto que, volto a dizer, na nossa área, esse aspecto é chamado de aspecto afetivo-sexual, né? Que toda relação amorosa, ela implica nisso, né? Inclusive, então, né, Glória, assim, claro que você tem, né, muito conhecimento sobre a questão do comportamento, né, e das relações, e assim, você vê dinâmicas, né, tão interessantes, mas às vezes muito prejudiciais também entre as pessoas, né, que provocam, que culpam, que ficam estressando a relação de um jeito, né? Eu estou até vendo o Vitor aqui, ele falou, né, apontou uma questão aí, né, de que conseguiu resolver a disfunção, né, erétil depois de tanto tempo procurando soluções, né, e teve que lidar com a mulher pensando que ele tivesse outra, ou entre outras coisas que podem acontecer, né? E aí vai vendo como que as pessoas às vezes não conseguem sincronizar, né, suas energias para poder solucionar as coisas, né? E eu acho mesmo que, assim, eu vejo muito no âmbito do que aparece para a gente do cotidiano dos casais, né? Às vezes aparecem coisas muito concretas e a gente, assim, é o que mais a gente consegue ajudar mesmo só com a concretude das coisas, né? E eu me lembro muito de uma mulher que eu entrevistei um casal e ele falou, não, a mulher falou, a gente já não tem mais, né? Não tem mais porque eu dou banho nele, eu que limpo, não sei o que, depois eu não quero fazer nada com ele. Né? E a gente ficou pensando junto assim, tem alguém que pode ajudar? Tem alguém que pode pegar a tarefa de banho, de limpeza, para que você fique mais...
ó, tem posição que você pode ficar? Então tenta lá, vê se dá certo, né? Vê se não ficar tanto tempo assim, assim, ajudando com coisas que às vezes são concretas, que a gente tem conhecimento, que possam ajudar, né, na resolução das questões, né? Então, às vezes são ajudas muito factíveis, né, possíveis, né? E Às acho que é vezes, isso, tem que ficar mesmo no âmbito das soluções e às vezes ela fala possíveis assim, aí dos Agora, casais. uma doutor, coisa que dentro do que você está falando, até vou usurpar o termo da Roseli, né, dessa transparência da É, relação, tem que ter muito cuidado para que conflitos do casal, é, independente de doença, independente de qualquer restrição, esses conflitos não fiquem localizados na parte sexual. sim, Porque aí com fica um certeza. que acusa o outro, que acusa um, que diz que está sendo acusado, mas enfim. E esse imbróglio não se Com resolve. certeza, com até mesmo Né? certeza. assim, doutora Glória, como é que eu vou então tocar nesse assunto com o meu marido paciente sem ele achar que eu estou fazendo uma cobrança? Então, inverte o assunto, fala, não está tendo mais essa relação, você sente falta, você quer conversar comigo sobre isso, talvez se eu puder te ajudar em alguma coisa, se coloca numa outra posição, né, tentando Sim, ajudar, porque já veio sim, perguntas dessa também. Eu não posso tocar nesse assunto que o meu parceiro vai se sentir cobrado, então inverta. sim, E vai sim, tentando, não é? O sim, sim, importante é tentar voltar a ser protagonista da própria história e não deixar a sim, doença ser a protagonista. Porque Sim, acaba sendo a exatamente. protagonista da vida do paciente, da vida do casal e da vida dos filhos. Porque um sim, pai e mãe descontente, a casa claro, inteira, né? Com certeza, né? claro, Doutora Glória, claro, a Maria del Carmen tem uma pergunta. Estou sim. totalmente de acordo de que é necessário trabalhar com equipes multidisciplinares, onde incluem profissionais de ciências sociais e sanitárias, e nas necessidades dos pacientes e das famílias em diversos âmbitos. A senhora havia dito que no hospital onde trabalha estão trabalhando nesse sentido. Eu gostaria Uhum. que pudesse ampliar a informação sobre qual o papel do Departamento dos Serviços Sociais e do trabalhador social. Eu não sei exatamente o que se refere a trabalhador social, mas o Eu acho que é o trabalho do assistente social, não é isso? Pode ser. Porque assim, o serviço social para nós é de É, fundamental importância, porque todas essas questões envolvidas com a burocracia, com toda a papelada em amplos aspectos, para conseguir a medicação, para conseguir um passe para que ele possa ter livre acesso em termos de condução, porque às vezes evitar que a pessoa falte a consulta porque não tem dinheiro, não tem. A questão do benefício, da orientação dos recursos, por exemplo. Às vezes não sei se alguém conhece o Rio, mas o meu hospital é aquele que fica no caminho do aeroporto internacional. Então, ele é afastado dos centros. Então, é complicado em termos de condução. Né? Não é difícil chegar, mas às vezes as pessoas têm que tomar 2 ou 3 conduções para ir e se torna complicado. Por exemplo, na minha área, assim, para um bom suporte, no mínimo no início, uma vez por semana. Isso é custo. Quem é que leva? O custo de passagem, às vezes não pode. Então, é outro aspecto do serviço social que vai nos proporcionar um panorama dos recursos próximos àquela residência, onde aquela pessoa mora, todos os recursos que a gente pode lançar mão. Então, assim, o espectro de ação do serviço social, para nós, é fundamental. Né? Eu não sei se teria mais alguma coisa que ela gostaria que eu esclarecesse nesse sentido, mas, assim, em vários aspectos, é fundamental para nós. Né? Eu não sei, Roseli, eu não estou visualizando a Carmen, mas se ela quiser algum outro esclarecimento que eu não tenha dito. Também não tô. Ela está com a câmera desligada e não escreveu mais no chat. Se você quiser escrever, Maria del Carmen. E tem o Hola. Sí. Muchas gracias por su respuesta. Es que
Muchas gracias por su respuesta. Es una... Muito obrigada pela sua resposta. Esse é um assunto que nós queremos abordar no sistema de saúde espanhol, porque é muito importante. É porque, às vezes, assim, esse tipo de doença, graças a Deus isso está mudando, fica localizado no médico, né? E isso, até para o próprio médico, nem é bom, porque cria uma pressão também em cima disso que não é viável. Então, essa amplitude de vários profissionais envolvidos, isso é fantástico. Que bom, Carmen, que bom saber disso. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Muchísimas gracias, doctora. Muito obrigada, doutora. Agora que eu voltei, eu tinha meu Zoom tinha parado por causa da internet. O Vitor deixou um recado para todos, então como é para todos, eu vou ler, doutora, se a senhora quiser comentar. Até eu descobrir que sou portador de PAF, passei 5 anos procurando descobrir o porquê da disfunção erétil. Usei remédios via oral, que funcionava às vezes não. Minha esposa chegou a achar que eu tinha outra pessoa. Hoje utilizo Cavejete e funciona muito bem e a relação com minha esposa ficou muito melhor. Obrigada, Vitor, por ter partilhado isso conosco, é muito importante. É verdade, isso é digno, né, Carla, assim, porque é muito difícil a pessoa se expor. Então, isso é muito importante, né? Todos outros, ouvirem, né? Isso, e ir atrás das soluções dos problemas, né? Porque a gente pode entrar também numa outra situação de deixa quieto essa história, né? Na verdade, né, ir atrás daquilo que é significativo e é importante, né, para as pessoas. Isso é legal. Bacana. E aí a sua esposa descobriu que a sua outra chamava PAF, né? Ele tinha outra, que é para a vida. E é uma outra que atrapalha muito. Doutora, sim. Eu acho que acabou agora, acabaram-se as perguntas. Talvez tenha um e-mail, né? Se Deus quiser, fiquem à vontade. Eu agradeço muito essa partilha de vocês. Eu tenho certeza que foi valioso para todo mundo. E fico muito feliz por ter dividido essa nossa mesa redonda. Nossa tela quadrada. Nossa, obrigada. Sim, eu agradeço não só a oportunidade de participar novamente, mas por todo o conhecimento que eu sempre adquiro quando eu participo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, queridas. Eu agradeço muito a oportunidade, minha primeira vez nesse grupo. Assim, espero ter contribuído, claro, né, de alguma forma, mas dizer que a gente sempre aprende no encontro, né? É o terceiro que se forma a partir do 2, né? Exatamente. Então, assim, a gente sai mais híbrido, mais misturado e mais implicado com as questões do outro, né? Então, eu fico muito contente, agradeço muito, né, pela oportunidade. Agradeço ao Wilson, né? Ele teve pescado lá. Falou, vamos lá. Foi, nossa. Agradeço muito. Não viu?